meus irmãos, a paz do Senhor. Bom, querido, sempre quando a gente começa uma live, geralmente a gente tem que aguardar um pouquinho, né? Pelo menos uma pessoa entrar. Mas sabemos que em algumas situações as pessoas verão, né, essa live depois. Para mim aqui está parecendo que já tem 2 irmãos aí que já estão ao vivo. Meus irmãos, eu estou iniciando esta live de máscara, né? Ainda que eu estou sozinho aqui no templo da igreja, mas eu estou colocando para ser exemplo. Paulo fala com Timóteo que ele precisa ser o exemplo. Nós estamos vivendo assim uma situação que está ficando um pouco mais complicado. Graças a Deus, não aqui em Tarumirim, mas sim nas nossas regiões aqui, os nossos irmãos ali de Alvarenga, de Governador Valadares, estão assim sendo afligidos, né, por esta situação. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Então eu estou começando essa live com esta máscara para ser exemplo, para que nós possamos dizer aos irmãos que nós precisamos usar. Eu tenho visto alguns irmãos da nossa igreja, de outras também, já usando esta máscara, mas eu quero deixar aqui, e eu vou tirar porque fica muito ruim para falar com ela aqui. Eu só iniciei, como eu disse para os irmãos que entraram aí, para a gente ser o exemplo, né? E durante esses dias aí nós vamos precisar usar. Irmão Jaime, Deus abençoe sua vida. Irmã Luzia Rocha, Deus abençoe. Nós vamos iniciar então o nosso culto aqui nesta quinta-feira. São exatamente 19h32. E assim nós vamos estar louvando a Deus. Abra a sua harpa cristã. E antes eu quero convidar você para que, quando estiver assistindo essa live, isso é só, irmãos, uma sugestão. Não é que a gente queira mandar em alguém fazer alguma coisa, não é isso. É uma sugestão. Esse momento aqui que nós estamos fazendo seria o momento do culto. Eu quero sugerir a você que na sua casa você reúne aí a sua família e tire esse momento para cultuar. A gente tem visto que alguns irmãos não têm muita paciência, né, para poder acompanhar a live. Às vezes o assunto não está muito interessante para eles e a gente corre esse risco como pastor, porque a gente vai na direção de Deus. E eu sempre digo aqui, quando estamos em um culto presencial, que talvez o início daquela mensagem não te chama muita atenção, mas eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para você, mesmo que seja aí no último final. Quero mandar um abraço ao irmão Sebastião Marins, que entrou aí agora, a Kellen Souza, o Josimar, enfim, vamos louvar a Deus. Hino de 192, hino 192 da nossa harpa cristã. Nós vamos ter um culto assim bem ligeiro, viu, meus irmãos? Esse barulhinho aí é do computador. Eu deixo a caixa um pouco próximo aqui, porque como o telefone está virado para mim, então ele não capta muito bem o som da música. E assim nós colocamos um pouquinho mais alto para que a paz do Senhor, McKellen, Deus abençoe. Bom, William, Estados Unidos, né? Louvemos a Deus. 192. Pelo mundo brilha a luz, desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário.
pecados carregou e de culpas nos livrou, com o sangue que emanou do Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Antes tinha muito temor, mas agora tenho amor, pois compreendo o valor do Calvário. Eu vivi na perdição, mas achei a salvação, pela grande redenção, o Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Eis um grande pecador, eis aqui teu Salvador, tema do bom pregador, o Calvário. O Cordeiro divinal padeceu na cruz teu mal e oferece graça tal no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Aleluia. No Calvário. Meus irmãos, nós ainda vamos louvar a Deus com o hino 193, para não ficarmos assim, andando, né, muito longe na harpa. 193. Eu quero mandar um abraço para meus irmãos que já estão aí nos assistindo e dizer para os irmãos que muitas das vezes não dá para a gente interagir muito com os irmãos, né? Mas eu louvo a Deus, está conosco, nos assistindo lá dos Estados Unidos, meu grande irmão, amigo em Cristo Jesus. Conheci, aprendi a amar muito, irmão William, sua esposa Mankelly, seus filhos. Um grande abraço a vocês. Saudade aqui no coração. Vocês moram aqui, não pagam aluguel não. Irmã Glória, irmã Lidiane, a irmã Vera Martins também já está online conosco. Eu vou dar esse alô aqui no início e depois só no final, tá bom, gente? 193, vamos louvar a Jesus. 193 da nossa harpa cristã. Depois entramos para algumas considerações aqui com os irmãos. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Diz agora para tua alma: porque te abates, ó minha alma,
espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa nos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas no dia alegre da tua vinda. Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, Jesus virá. Aleluia, glória seja dada ao Senhor Jesus. Um abraço aos irmãos aí. Eu disse que eu só vou falar um pouquinho assim no início e depois eu já vou entrar aqui para as considerações. Enquanto isso, abra sua Bíblia comigo, meu irmão, minha irmã. Carta de Paulo aos Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses. Essa leitura aqui é uma leitura para nós darmos abertura aqui ao trabalho. Grande abraço ao irmão Francisco Chagas, a irmã Eduarda, que camisinha, minha filha, tira essa camisa. A Débora Souza, Deus te abençoe. Um grande abraço a todos vocês. Meus irmãos, Filipenses capítulo 3, a partir do verso 12, quero compartilhar com os meus irmãos aqui. Paulo diz assim: não que já a tenha alcançado, ele está falando sobre a salvação, ou seja, perfeito, mas prossigo para o alvo, para alcançar aquilo para o que fui também preso por Jesus Cristo, ou por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isso mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andamos segundo a mesma regra, sintamos uma mesma coisa. Amém, queridos? Deus abençoe a todos através desta palavra maravilhosa da parte de Deus que Ele nos outorgou. Meus irmãos, vamos orar?
Vamos orar em favor do pastor Otoniel. Otoniel esteve um pouco acometido, né? Não foi atestado com o coronavírus, mas ele teve uma pneumonia, algo assim. Precisou passar alguns dias indo ao posto, tomando alguns medicamentos. Nós temos orado em favor da vida dele. Irmão Cristian, Deus te abençoe. Você escreveu alguma coisa aí, Eduardo, mas não deu para ler, ou depois a gente conversa. Como eu disse para os irmãos, aqui não dá muito para a gente interagir, tá? E enfim, meus irmãos, em algumas regiões, como os irmãos eu disse no início, alguns nossos irmãos estão sendo atacados. Eu brinco com os irmãos assim, eu não posso tossir na live, porque alguém vai dizer que o pastor está contaminado. Ou não, glória a Deus por isso. Vamos orar e começar os nossos cultos, continuar, né? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos agradecidos pela rica oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos mais uma vez aqui reunidos através dessa live. Eu estou aqui no templo porque o Senhor assim nos concedeu. Os nossos irmãos estão nos acompanhando através dessa live, alguns agora ao vivo, outros vão assistir em outro momento. Ó Deus, que esta tua palavra, que é viva e eficaz, possa encontrar guarida nos corações dos teus filhos. Ó Deus, que eu seja um instrumento do Senhor nesta noite, para falar algo aos corações dos teus filhos. Pai, muito obrigado por tudo, te agradeço e peço ao Senhor, em nome de Jesus, nos use, que os teus filhos, aonde estão, sejam alcançados pela tua misericórdia. Pai, nós oramos em favor do pastor Otoniel, que o Senhor o guarde, o livre, Pai, de todas essas situações que estão vivendo ali na cidade do Alvarenga. Se tem algum dos nossos irmãos que já foi infectado e estão ali precisando de algo miraculoso da parte do Senhor, nós pedimos a tua misericórdia sobre os teus filhos, em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, graças a Deus já estamos aí, como eu disse para os irmãos nas outras lives, né, que eu estava com uma óculos aqui, muito mequetrefe, porque eu fiz uma cirurgia nas vistas, então para longe eu não preciso mais do auxílio dos óculos, mas para perto eu preciso. Então agora eu já estou aqui utilizando os meus velhos óculos, né, só trocamos a lente. Enfim, agradecendo a Deus pela rica oportunidade de estarmos aqui louvando e adorando a Deus. Meus irmãos, ainda vamos louvar a Deus com um hino que eu particularmente eu gosto muito, sabe? E eu quero alcançar o coração dos meus irmãos com este hino, que é o hino 131 da nossa harpa cristã. Eu quero convidar a você para que você louve a Deus comigo. Logo depois eu vou dar aqui só umas como se diz assim, eu vou dar somente umas orientações aqui sobre o que nós vamos passar. E eu estou aqui lutando aqui com esse abençoado aqui que é o nosso computador, e não é fácil. Está aparecendo aqui um trem para mim em espanhol. Guarda o contato, as promessas de Jesus. Vamos. Me fala se o som tá bom. Só em ti, meu Senhor, eu desejo estar.
e também receber tu a luz de valor em valor, só por ti avançar, oh, me traz junto a ti, meu Jesus. Eu desejo, ó Deus, em Jesus habitar, pois minha alma suspira por ti, de valor em valor, e na fé aumentar. Aleluia. Para que vejam Cristo em mim, o caminho, Senhor, faz-me mais conhecer, que me leva a Santa Sião, por teu grande favor e com muito prazer entrarei na eterna mansão. Eu desejo, ó Deus, em Jesus habitar, pois minha alma suspira por ti, de valor em valor, e na fé aumentar, para que vejam Cristo em mim. Tua mão, ó Senhor, queira me proteger, e dos males daqui me livrar. Na manhã de esplendor eu também quero ser dos fiéis que vão ressuscitar ou ser arrebatado. Eu desejo, ó Deus, em Jesus habitar, pois minha alma suspira por ti, na manhã de esplendor, muito prazer nos fiéis possam ver Cristo em mim. Amém. Glória a Jesus. Os irmãos aqui já estão acostumados comigo. De vez em quando eu vou ler alguma coisa, aí eu mudo o meu foco, aí eu acabo perdendo até aquilo que eu estava falando ou fazendo. Mas eu sei que os irmãos acompanharam comigo e o louvor, adoraram a Deus na beleza da sua santidade. Meus queridos irmãos, olha, o tempo passa muito ligeiro lá, já são 8h53. Eu tenho aqui alguns minutinhos para poder, então... O Sebastião está mandando aqui que o meu netinho, que é neto dele também, né, do Sebastião, pede os guerreiros. Lá no final, então a gente pode louvar a Deus com os guerreiros, né? Mas agora eu preciso trazer aqui uma breve meditação para os meus queridos irmãos, daquilo que Deus colocou no meu coração aqui nesta noite. Aqui eu sempre peço aos irmãos da nossa igreja que quando nós vamos ministrar alguma coisa, que eles abram a Bíblia e mantenham a Bíblia aberta, porque geralmente eu gosto muito de comentar algo da Bíblia e pedir para que eles possam conferir na Bíblia, porque eu sei que alguns dos irmãos, né, gostam de grifar
aquele texto chama atenção. E eu sei, meu irmão, que quando eu estou aqui falando algo da parte de Deus, como essa palavra é viva, o Espírito Santo de Deus está em muitas situações ministrando algo em teu coração, diferente até daquilo que eu estou falando aqui. E é muito comum, e eu já digo aqui para os irmãos, meus irmãos, fiquem atentos aos textos. O Espírito Santo de Deus pode estar me usando para falar com uma pessoa, e o próprio Espírito Santo de Deus possa estar ministrando algo aí na sua vida diferentemente. Abra sua Bíblia comigo, livro de Jó, Jó capítulo 2. E assim nós vamos ter aqui uma breve meditação da palavra de Deus. E eu sempre digo aos irmãos que não é por muito falar que nós seremos ouvidos, né? Mas eu quero ser bem sucinto, porque eu tenho descoberto que os nossos irmãos não têm muita paciência para ficar assistindo uma live. Pode ser que assista depois. Algumas pessoas, né? Às vezes está navegando na internet e aí cai aí para eles. E Deus tem as suas formas de poder alcançar as pessoas. Jó capítulo 2, verso 1 em diante, eu quero ler com meus irmãos. Por que eu digo isso? Nos Estados Unidos, Deus me deu uma experiência linda, maravilhosa. Eu morei no mesmo quarto com o tio do meu cunhado, Renato, e convivemos ali algum tempo. E um moço muito inteligente, tinha as suas próprias convicções sobre a vida, e eu não ficava ali perturbando a vida dele, falando que ele estava errado ou não. E eu me lembro que quando ele mudou e eu também estava mudando, Deus tocou no meu coração para que eu desse a Bíblia para ele de presente. Só isso que eu fiz. Eu peguei a minha Bíblia e dei para ele de presente. E ele levou a Bíblia, e ele estava trabalhando em algum lugar, numa alfaiataria, alguma coisa assim, e ele começou a pegar aquela Bíblia e começou a ler. Eu vim saber disso depois. E através daquela Bíblia, Deus trabalhou no coração dele poderosamente. Para resumir esse pequeno testemunho que eu estou falando, desta palavra que é viva e eficaz, hoje este moço é um dos professores do seminário aqui dentro de Governador Valadares. Sabe, meu irmão, é por isso que eu sei que esta palavra, ela tem poder para poder transformar vidas. Ela transformou a minha. E vindo outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás, entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observar-te o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para consumir sem causa? Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos, na carne, e verás que não, se não, blasfemará de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Meus queridos irmãos, eu gostaria de dar um tema a esta palavra sobre como nós podemos glorificar
a Deus? Como nós glorificamos a Deus? O texto de Jó é muito conhecido e por muitas das vezes, eu sei que você que está aí me acompanhando já ouviu inúmeras pregações sobre isso. É por isso que a Bíblia é linda, maravilhosa, porque ela é uma fonte inesgotável. Você pode acabar de me ouvir, e se um outro pastor, na direção do Espírito Santo, em uma outra live, for nesse mesmo texto, você vai ouvir algo diferente no mesmo texto. E é por isso que todas as vezes nós precisamos voltar aos mesmos textos e voltarmos ali, aí Deus diferentemente vai falando conosco. Meus queridos irmãos, em essa breve introdução que eu estou fazendo aqui, eu preciso passar para os irmãos alguma coisa aqui, porque eu já vi um líder da nossa região, mais precisamente, eu geralmente só comento algo que é da nossa denominação, que é de outra denominação, eu só vou contra aquilo que é contra a Bíblia. E eu já disse para os irmãos aqui em outras situações que a gente muitas das vezes diverge no campo das ideias. E alguém faz aí uma exegese em alguns pontos da Bíblia, algumas doutrinas, que não vai nos afetar em salvação nenhuma. E que nós devemos nos atentar para aquilo que é heresia, né? Uma delas, por exemplo, é o calvinismo, o arminianismo, e é uma batalha de muitos anos. E ninguém chega a denominador comum e Deus não intervém nisso, porque isso não traz nenhum problema. Mas algo aqui eu preciso comentar com os irmãos, porque pode acontecer de uma interpretação errada e isso prejudicar alguns irmãos. Veja bem, em dois momentos aqui, nós encontramos Satanás diante de Deus. No capítulo 1, e eu vou voltar daqui a pouco, só para comentar algumas coisas aqui que Jó perde. Em primeiro plano, no capítulo 1 aqui, eu estou olhando, no verso 8, olha para você ver. É o primeiro encontro neste livro. Aliás, a partir do verso 6 diz assim: e vindo um dia, a gente não sabe qual, que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não o cercaste tu de bens a ele e a sua casa e tudo quanto tens? A obra de suas mãos abençoastes e o teu gado está aumentando na terra? Aí Satanás vai dizer assim: estende a tua mão e toca-lhe enquanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. Olha uma coisa aqui, queridos irmãos, alguém às vezes interpreta esse texto chamando os filhos de Deus aqui de crentes, seres humanos, e não é. A narração de Moisés aqui, que foi quem escreveu o livro de Jó, e Jó também não é uma figura tão somente, não é um personagem, ele é alguém que existiu mesmo, e a Bíblia atesta de que Jó não é apenas um personagem, ele é uma pessoa, ele existiu de verdade. E, enfim, então quando se diz sobre os filhos de Deus aqui, não está falando de seres humanos. Sabe, meus queridos irmãos, no cenário celestial,
os anjos são os filhos de Deus. Aí, o que eu preciso chamar a sua atenção, para você entender algo aqui, que é uma outra doutrina de angelologia, como eu disse para os irmãos. Por que que Deus permite então, quando os anjos, filhos de Deus, apareceu na sua presença, Satanás também foram? Irmãos, existem algumas coisas que só lá no céu a gente vai entender. Não adianta a nossa pequena capacidade querer entender algo que é espiritual. Nós estamos falando aqui de espírito. Deus é espírito, Satanás é um espírito caído, os filhos de Deus, os anjos, são um espírito, e aí é algo de Deus que não tem como eu te explicar. Mas algo acontece aqui e você precisa entender que nessa narrativa de Jó, os filhos de Deus aqui são os anjos. Os anjos apareceram diante do Senhor, talvez para levar algum relato de alguma coisa, e aí apareceu com eles também Satanás. Outra coisa que eu preciso te ajudar aqui, ou você já sabe, mas é algo para relembrar. Por que que Deus pergunta, se Deus é onisciente, por que que Deus pergunta a Satanás? É que Deus sabia, mas em muitas situações, para a gente entender como ser humano, né? Aí há essa narrativa aqui para que o ser humano possa entender. Mas Deus já sabia. Veja bem, em um tribunal, muitas das vezes quando alguém quer acusar alguém, faz uma pergunta para ele, na intenção de que ele se contradiz naquilo que diz, né? Alguém tem lá um vídeo contra alguém, e aí pergunta para a pessoa: onde é que você estava naquele dia e naquele lugar? Aí alguém vai dizer: eu estava em tal lugar. Aí a pessoa tem um vídeo provando que a pessoa não estava naquele lugar, e vai provar que ele estava mentindo. Então é algo mais ou menos assim, para que você entenda. Então, filhos de Deus, aqui nessa narrativa de Jó, se refere aos anjos e não a seres humanos. Alguém já disse isso, por isso que eu estou tendo esse cuidado. Não, é que quando você está lá na igreja, aí Satanás também está. Chegou a esse o cúmulo de dizer que quando nós estamos reunidos, Satanás também está. Como essa questão de espírito pode ser que esteja ao nosso derredor, mas não pode estar no meio de nós, porque todo aquele que está no meio de nós, que alguém que talvez que trouxe, que não é um crente verdadeiro, é uma pessoa que está ali passando por uma dificuldade, vem justamente para ser liberto daquele espírito maligno que está afligindo a alma, a vida daquelas pessoas. Meus irmãos, entendendo isto, e esta questão, por que que Deus pergunta a Satanás, aqui no verso 11 do capítulo 1, Satanás fala com Deus, fala: toca você, para você ver se ele não vai blasfemar de você, sabe? E Deus dá uma resposta para ele, como permitindo a ele. Você lembra que eu li aqui no texto 2, quando Deus fala com Satanás: você me instigou a isto? Mas é lógico que isso é uma linguagem para seres humanos entenderem. Não é que Deus vai ser mandado por Satanás, não é isso. É que Deus aqui está sendo glorificado na vida de Jó, e Deus já sabia que Jó iria glorificar a Deus através da sua vida. Sabe, meus queridos irmãos, é por isso que esse tema que nós estamos trazendo é como nós glorificamos a Deus. Meu querido irmão, olha para você ver como é que Jó, então, em primeiro plano, Satanás diz: não, ele tem riqueza, ele tem tudo. Aí Deus fala com ele: você pode tocar então naquilo que é dele. E olha que nós aprendemos aqui que é Deus quem dá as coisas, e é Deus que muitas das vezes permite. Aquilo que Deus permite na nossa vida não é para nós sermos derrotados, não, meus irmãos. Muitas das vezes Deus permite uma prova para a gente passar, para a gente crescer, para Deus ser glorificado na nossa vida, ser exaltado na nossa vida. Ou coisa triste é quando alguém é
tido como, vamos dizer assim, reprovado em alguma prova que ele está passando. Meus queridos irmãos, aí Jó começa então a perder os seus bens, ele perde os bois, ele vai perdendo as ovelhas, perde também as pessoas que trabalham com eles, perde os camelos, e assim por último Jó vai e perde os seus filhos. Ele tinha 7 filhos, 3 filhas, e aí perde todos em um dia só. E o que nos dá a entender aqui, porque o segundo encontro acontece no capítulo 2, e a gente não sabe quanto tempo se levou a isso. E aí então no capítulo 2 vai entrar aqui quando Satanás diz, apresenta ao Senhor junto lá com os filhos de Deus, e aí eles vão dialogar, e o Senhor, e aí, viu meu filho Jó? E ele então, quando ele perdeu os seus bens, ele me blasfemou, quando ele perdeu até os seus filhos, que era o maior bem que ele tinha, porque a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. E aí Satanás tem mais uma resposta, lógico, porque ele é sagaz, e então ele diz, pele por pele, o homem dá tudo pela sua vida, ou seja, pela sua saúde, algumas traduções diz, e aí Deus diz assim, pode tocar então, só não lhe toque na vida, porque a vida pertence a Deus. E então o verso 7 do capítulo 2 diz, então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Ô meu irmão, deixa eu fazer uma pergunta para você nessas últimas horas. Como é que a sua vida tem glorificado a Deus? Sabe, meus irmãos, eu já vi alguns crentes por qualquer coisa blasfemam contra Deus, murmuram. Lembra do povo lá no Egito? Por que eles voltaram? Por quê? Por que Deus teve que tratar aquele povo por causa da murmuração? Eu e você precisamos entender uma coisa, muitas das vezes Deus está nos permitindo passar por alguma situação, porque Deus quer que nós vamos passando de fase, vamos crescendo. Deus tem algo grandioso para nós, e aí a gente não suporta passar por nenhuma prova, sem antes ter que murmurar e dizer por quê, para quê. Antes de você reclamar da sua casa, passa e vê alguém morando embaixo de uma marquise, debaixo de uma ponte. Antes de você reclamar daquilo que você come, passa e veja as pessoas catando lixo. Muitas das vezes, pessoas que vivem aí à beira de ceasas, né, onde vende e catando aquilo que as pessoas jogam fora porque está ruim, mas é aquilo que eles vão comer. Antes de você reclamar da sua roupa, olha aquelas pessoas que andam nas ruas sem ter nenhuma blusa para tampar o frio. Antes de você reclamar daquilo que o seu filho muitas das vezes joga fora e que você muitas das vezes se sacrifica para dar alguma coisa para ele sem necessidade, vai olhar os filhos de outras pessoas, sabe? Tem tantos meios hoje da gente alcançar aquelas pessoas na Etiópia, aquelas crianças abandonadas, muitas das vezes estão barrigudinhos, mas a barriga ali na verdade não é de alimentação, é de vermes. Quanta situação. Ei, meu irmão, Jó passou por tudo isso. Em primeiro encontro de Satanás com Deus, ele perdeu os seus bens e depois perde os seus filhos. No segundo encontro, aí que vai tocar então na sua saúde. A sua mulher, quando vê Jó, diz para ele, amaldiçoa o seu Deus e morre. Ei, minha gente, como é que nós estamos glorificando a Deus? Por que a gente reclama de tanta coisa e de tudo? E Deus tem tanto cuidado conosco. Você já agradeceu a Deus hoje por esse dia? Você já disse, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor? Como é que nós estamos glorificando a Deus? Eu quero discorrer dentro da Bíblia aqui com os meus irmãos, e eu vou ler alguma coisa, porque o tempo é muito ligeiro mesmo, o tempo vai passando.
Em Tiago, capítulo 5, o verso 11. Tiago, capítulo 5, verso 11, está escrito assim: olha, eis que temos por bem-aventurados os que sofrem. Ouviste qual foi a paciência de Jó? E viste o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Deus é maravilhoso. Deus cuida de nós em todos os momentos e situações. Meus queridos irmãos, a Bíblia também, ela nos adverte, em primeiro lugar, eu disse para os irmãos, quando somos pacientes nas provações. Ser paciente é entender aquilo que Deus quer de nós. E muitas das vezes, quando nós estamos passando por alguma coisa, a gente não pergunta por quê, né? Mas é para quê? Deus, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor está precisando de mim? Por que o Senhor está me permitindo passar por essa situação? Deus quer que a gente cresça espiritualmente. Deus, como diz Paulo em Coríntios capítulo 10, verso 13, Deus não nos permite passar além daquilo que nós suportamos. Antes, com a aprovação, vem também o escape, meu querido irmão. A Bíblia também fala que nós podemos glorificar a Deus quando nós honramos a Deus diante dos incrédulos. Lembra lá de Daniel? Quando aqueles 3 jovens foram lá para a prisão, Daniel capítulo 3, verso 25, você vai encontrar Nabucodonosor, depois de ser não desafiado, mas aqueles jovens colocaram a sua crença, os seus valores, eles não negociaram. Quando alguém, Nabucodonosor, diz: não, eu vou te dar uma chance, eu vou tocar de novo, você ajoelha, ele disse: olha, nossos joelhos não se dobram a não ser diante do nosso Deus. Se o Senhor tocar, vai dobrar todo mundo, mas nós vamos continuar. Olha, fica sabendo, ó rei, se Deus não livrar, glória a Ele. Se Ele não livrar, glória a Ele também. Ou seja, não negocie os seus valores. Satanás, seja lá aonde você estiver, na escola, na sua faculdade, no seu trabalho, muitas das vezes ele quer negociar com você os seus valores. Dentro daquilo que Deus tem te chamado, mas não negocie. Sabe, quando eles não negociaram, eles foram para dentro da fornalha, mas lá dentro Deus fez um milagre muito grande. E lá fora tinha alguém dizendo assim, respondeu dizendo: eu porém vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Será que a gente hoje tem fé para passar uma prova como essa, meu irmão? Esses irmãos passaram por isto e deixaram para nós esse exemplo lindo e maravilhoso. Não negociaram, não foi nada. E olha que eles estavam longe da sua pátria, ninguém estava olhando, não é isso? Quando a gente diz assim: não, tem um irmão da igreja olhando, então eu não posso fazer, não posso praticar. Lá não tinha ninguém vigiando aqueles jovens, mas eles glorificaram a Deus. E o tema hoje é: nós glorificamos a Deus? Como nós podemos glorificar a Deus? Meus irmãos, então, como eu disse no primeiro ponto, quando somos pacientes nas provações. No segundo, quando honramos a Deus diante dos incrédulos. Terceiro, quando vencemos em duras provas. Gênesis capítulo 39 fala de José. Meu irmão, deixa eu ler para você aqui. José estava sozinho dentro de casa, ou em alguma parte da casa que estavam sozinhos, e a mulher de Potifar cresceu o zoião lá no José, né? Veja bem, Gênesis 39, a partir do verso 7, acompanha lá na sua Bíblia, quem sabe tem algo que Deus quer colocar no seu coração. E aconteceu depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor, eu estou falando sobre José, o senhor de José era Potifar,
O Senhor aqui está com letra minúscula. O Senhor na esfera humana. Pôs os seus olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém, ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Olha aqui, José não diz que vai pecar contra o seu senhor aqui. Ele tem uma outra visão sobre isso. Seria uma traição, algo muito terrível. Mas ele está preocupado com Deus. Como é que eu faria isso? E pecaria contra Deus? Ei, gente, nós estamos falando aqui de um jovem que tinha sonhos. Deus deu para ele um sonho, que ele estaria à frente do seu povo. Ele era amado pelo seu pai fez uma túnica tão bonita para ele, e aquilo trouxe inveja, e quando ele dizia para os seus irmãos, aquilo trazia algo terrível contra a vida dele. Não é verdade? Meus irmãos, como é que nós podemos glorificar a Deus? Quando nós passamos pelas duras provas sem reclamar. Ei, sabe o que isso aqui custou para José? Primeiro, custou para José ela rasgar as roupas dela própria e puxar dele a sua capa, a sua túnica, e dizer: o homem quem é dono disso aqui, ele tentou contra a minha vida. Mentira, blasfêmia. Aí pensa que José falou alguma coisa contra Deus? Não, José vai para a prisão, e lá passa muitos anos, a gente não sabe quanto tempo, aproximadamente 2 ou mais anos na prisão, por uma coisa que ele não fez. E dentro da prisão, ali Deus o abençoara de tal maneira. E aí, quando José volta, do mais baixo que ele poderia ter ido, ele volta agora como governador de todo o Egito. Mas para ele chegar na posição que ele chegou, passou por uma prova muito difícil, terrível. Deus precisou prová-lo, para que quando ele chegasse lá, ele tivesse condições daquilo que chegou nas suas mãos. Muitas das vezes nós queremos algo que não temos condições de fazer, de ter. É muito melhor a gente procurar fazer e ter aquilo que Deus nos chamou, porque aí Ele nos garante. Meus irmãos, andando aqui porque o tempo é lá, 8h23, quando é que glorificamos? Nós glorificamos a Deus quando suportamos as provações com paciência. Hebreus capítulo 11, o verso 17. Hebreus capítulo 11, a partir do verso 17, o escritor aos Hebreus vai falar sobre Abraão. Olha o que ele diz: pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar, e daí também em figura o recobrou. Verso 19, gente, Deus faz uma promessa para Abraão que ele teria um filho. E vocês sabem já a história, com quantos anos Abraão tem o filho, e Sara. E aí agora Deus vai pedir dele a única coisa que ele tinha como descendência, o seu filho. Mas qual que era a fé de Abraão? Por isso que ele é chamado o pai da fé. Que mesmo que ele pudesse imolar o seu filho, porque Deus nunca recebeu um sacrifício de ser humano. Escuta aqui. Algumas pessoas até pensam, lá em Juízes 11, que Deus recebeu
a filha de Jefté como sacrifício. Meu irmão, Deus não recebe sacrifício humano. Quando Jefté, na sua loucura, com medo de fracassar, faz até ali um voto que lhe custou muito caro, mas não custou para ele, custou para sua filha. E ele diz: aquele que em primeiro lugar me saiu ao encontro, eu vou sacrificar. Desculpa, Jefté, então, quem é que vem ao encontro dele? A sua filha. E aí depois ele tem que cumprir o voto. E aí quando você vai lendo, você vai ver que Jefté não sacrificou a sua filha. O sacrifício ali foi pegar a sua filha e deixar ela virgem, sem casar, enclausurar, e de lá ela nunca mais saiu. Ali foi um sacrifício ao Senhor. Quando Abraão pede o filho, não é que Deus quer sacrifício humano, não. Ali era um teste pela fé de Abraão. Então Abraão leva o menino, e o menino não está entendendo nada, mas obedecendo. Ele levanta o altar, coloca a lenha, amarra o menino, levanta o cutelo, e aí Deus brada: Abraão, não faça tal. Ei, meu irmão, muitas das vezes Deus vai nos provar até no último instante da nossa vida, até no último segundo da nossa vida, mas para a gente crer que Ele é poderoso para poder fazer o milagre. Nós glorificamos a Deus, meus queridos irmãos, quando louvamos mesmo em fraqueza. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, abra a sua Bíblia aí comigo. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, verso 9, vai falar de Paulo. E eu vou ler só o texto. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. A fraqueza que Paulo está falando aqui não é uma fraqueza espiritual, meu irmão. É algo superior, é algo que talvez Paulo queria, porque alguns estudiosos dizem que Paulo não sabia pregar, Paulo só sabia ensinar. Se você bem lembra, Paulo, quando foi se despedir dos irmãos lá de Éfeso, ele pregou uma noite toda, até que o jovem Eutico, se eu não me engano, estava sentado na janela, caiu, porque Paulo falava bem paulatinamente. Alguns dizem que Paulo, por causa da visão, ele pediu 3 vezes ao Senhor. Por que tem essa narrativa? Porque o judeu não tinha por costume pedir a Deus mais do que uma vez sobre as suas necessidades. Ele pedia somente uma vez, e Paulo narra: eu pedi 3 vezes, e o Senhor disse: a minha graça te basta. Sabe o que eu aprendo aqui, meu irmão? Em algumas situações, em algumas provações nossas, Deus vai dizer não para nós, sabia? Em algumas provações nós vamos ter que tê-la, porque essa provação nos faz ficar mais perto de Deus. Sabe? Tem muita gente que trabalha, eu quero ser rico, e Deus não permite a pessoa ter uma riqueza. Você sabe por quê? Tem gente que a primeira vez que ele for rico, que ele falar que ele está milionário, a primeira coisa que ele faz é abandonar Deus. Ainda, irmão, que Deus não te tem por obrigação, mas Deus sabe que aquilo ali vai contribuir para que você o deixe. Então Paulo pediu: não, me dá, eu estou precisando sair dessa situação. E Deus as 3 vezes falou com ele: a minha graça te basta, a minha graça te basta. E aí é algo que Paulo tinha como que é algo que enfraquecia ele. E ele dizia: mas eu não posso agir dessa forma. E Deus falou assim: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Irmãos, quando nós tiramos o eu, e aí é que nós vamos entender quando nós nos colocamos inteiramente dependente de Deus. É isso que Deus quer dizer. Eu estou
fraco nesse sentido, eu não sei o que vai acontecer, ai meu Deus, como é que vai ser? Aí quando você está esperando inteiramente em Deus, é que Deus vai aperfeiçoar você cada vez mais, que aí você vai entender que hoje Deus age por você, Deus vai continuar agindo por você, Deus vai continuar fazendo por você cada vez mais aquilo que você não pode fazer por você mesmo. Como é que eu glorifico a Deus na minha vida? Ou eu estou glorificando a Deus na minha vida? Meus queridos irmãos, o tempo não dá mais para a gente ir mais adiante. Eu tinha escrito aqui até algumas coisas aqui a mais, mas eu não vou, porque já são 20 horas e 30 minutos, e eu vou terminar aqui, meu irmão. Jó 42, a partir do verso 10. Tudo aquilo que Jó perdeu, tudo aquilo que Jó perdeu, só os filhos, né? Os mesmos não foram restaurados, mas Deus deu outros. Mas aqueles filhos que Jó perdeu por um instante, eles vão se encontrar, ou já encontraram de alguma forma, né? Porque Jó também já morreu, os filhos morreram primeiro, se encontraram aonde os salvos se encontram quando morrem. É outra mensagem, é outra situação. Mas eu digo assim: e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro, e tudo quanto dantes possuía. Oh glória! Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quanto dantes o conhecera, e começaram com ele e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendentes de ouro, e assim por diante. Não dá muito para a gente ler tudo isso aqui, meu irmão, porque eu sei que tem muitos irmãos que não têm muita paciência, né, para poder estar ouvindo conosco aí essa live, e a gente não é por muito falar. Como eu disse para os irmãos, a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. Meus queridos irmãos, a todos vocês que estão aí conosco através dessa live, eu quero louvar a Deus pela sua vida, agradecer aos meus irmãos, e esta palavra eu termino dizendo: fica firme naquilo que você tem passado. Deus é poderoso para poder te abençoar. Deus é poderoso para, nesse momento tão difícil em que você está vivendo, nós estamos vivendo, Deus segurar na sua mão, e nas suas provações o Senhor passar contigo. E como eu disse, em algumas situações Deus vai te abençoar e vai te dar algo sobrenatural. Mas existe algo em que Deus não vai permitir, né? Eu deixei o bendito do Vamos louvar a Deus? Meu netinho pediu para a gente cantar o 212, os guerreiros. Vamos louvar a Deus? Oh, meus irmãos, vocês que nos acompanharam aí até agora, Deus abençoe sua vida. Não vai sem antes eu deixar uma bênção apostólica aí na sua vida. Não vai não, canta comigo aí ainda o 212, junto comigo, e aí a gente termina aqui. Talvez você tenha alguma coisa para fazer que não dá, a gente entende. Deus abençoe sua vida, irmão William, irmã Kelly,
vocês que estão aí nos Estados Unidos. Vamos louvar a Deus, os guerreiros, 212, os guerreiros. Está dentro daquilo que a gente falou aqui, amém? Ah, tá a neve na minha cabeça? Tem não. Se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos remidos, mas já impoluta. Certo que a vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar. No lance de imprevisto, na frente me encontra, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Eis os batalhões de Cristo prosseguindo avante. Não os ver com que valor combatem contra o mal. Podes tu ficar dormindo, mesmo vacilante, quando atacam outros a Belial. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar. No lance imprevisto, na frente me encontra, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Enquanto vai tocando, eu quero orar e agradecer a Deus pela sua vida, pelos momentos que passamos junto aqui. Querendo Deus, domingo de manhã teremos aqui nesta live a Escola Bíblica Dominical. À noite nós teremos culto de louvor e adoração a Deus a partir das 19 horas. No domingo nós estaremos aqui. A Escola Dominical começa às 9 horas da manhã. Então eu quero orar agora, abençoando a sua vida, em nome de Jesus. Pai, eu quero orar agora em nome de Jesus, pelos meus irmãos que nos acompanharam, por outras pessoas que vão nos acompanhar ainda através dessa live. Todas as vezes nós vemos que nós acompanhamos, muitas pessoas nos acompanham, e a gente consegue abranger muita gente que ouve esta palavra. Que a bondosa mão do Senhor esteja sobre os teus filhos, aonde estiverem. Os meus irmãos que estão nos Estados Unidos nos acompanhando, aqui dentro da nossa cidade, lá em Valadares, os nossos filhos, ó Deus, que a bondosa mão do Senhor esteja sobre os teus filhos, guardando e livrando de todo mal, nesses dias tão difíceis que passamos. Ó Deus, abre portas, ó Deus, seja o auxílio aonde eles estiverem, pela misericórdia do Senhor. E assim nós oramos, sabendo que o Senhor vai fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo, seja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Onde a luta se travar, no lance imprevisto, na frente me encontra, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai nos coroar. Amém. Glória a Jesus. Deus abençoe sua vida. Muito obrigado, em nome de Jesus.